Oi, pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem, tá? A partir da semana passada, né, que aconteceu as atividades da primeira quinzena, nós vamos ter algumas mudanças, tá? Eu que vou continuar com a aula com vocês, porque nós dividimos e agora nós resolvemos voltar. Então, eu que vou continuar. Segundo o professor, nós tínhamos parado aqui, ó, porque eu fiz a correção de atividades até aqui a página 14, que foi a prova de vocês, tá? Nós vamos começar a falar sobre os domínios morfoclimáticos ou os biomas, que provavelmente você já viram alguma coisa parecida em ciências. Para entender melhor, presta atenção que está tudo grifado aí na minha apostila. Nós precisamos prestar atenção nesses dois mapas. Esse mapa está lá no material de apoio, tá? Desses dois mapas que vocês estão vendo aqui, ó, eu queria que vocês observassem bastante ele. Essa observação que vocês têm aqui, eu gostaria que vocês vissem onde é que os domínios morfoclimáticos e o que são biomas. Essa definição nós vamos encontrar aqui na apostila que eu já deixei até grifado. Quem quiser grifar pode também, tá? O que vai interessar? O que é que nós vamos estar vendo aí de acordo com... Nós vamos ver essas características dessas vegetação com o tipo de vida vegetal, de animal. No caso dos domínios morfoclimáticos, nós vamos ver elementos naturais, principalmente com domínio aí que nós vamos ter clima, vegetação e relevo. Então, tudo que foi visto até agora, que o clima, parte do relevo que tem aqui que nós vimos, as redes hidrográficas, tudo isso que nós vimos até aqui, ó, parte de planalto, planície, montanha, que é o relevo, vai fazer parte aqui desses domínios morfoclimáticos. Então, uma situação vai puxando a outra, tá? Então, ó, primeira coisa, presta atenção nesse mapa de apoio. Esse mapa tá lá no material de apoio de vocês. Então, é só observar onde é que tem a divisão aqui de acordo com os estados, que tipo que tem de cada domínio ou de cada bioma. E aqui ele começa a falar de cada um deles, tá? O que interessa? Eu quero saber a definição de bioma, o que nós vamos ter? O conjunto de vida aí, principalmente destacando a parte vegetal e animal. Eles são definidos principalmente pelo grupo aí de tipos de vegetação e de acordo com as condições geológicas e o clima que são similares ou parecidos. Já os domínios morfoclimáticos, aqui ele dá a definição. É a combinação dos elementos naturais aí que nós vamos ter em relação a clima, vegetação e relevo, tá? Então, volta no mapa do clima. O que eu tenho lá? Mapa de vegetação, o relevo, o que é? Quais são as formas? Isso vai dar para entender melhor o que é o domínio morfoclimático. Aqui tem um mapa igual que tem aqui no material de apoio. Observa outra coisa, aqui no final tem faixa de transição, também tem aqui nesse, no caso é final. E a partir daqui, nós vamos depois observar, ele vai dar a explicação de que é ou como é cada um deles. E no final, o que é essa faixa de transição. Aqui ele fala como que está atualmente esses domínios morfoclimáticos. Se vocês prestarem atenção, tem um mapa também igual esse no material de apoio que vocês vão observar lá. Então, antes de fazer tudo isso, eu queria que vocês prestassem atenção aí, principalmente no mapa, observar onde eu tenho cada um dos domínios. A legenda aqui do mapa mostra qual domínio que é, na mesma situação que esse aqui mostra, principalmente aí, os biomas e qual área que ele tá, qual parte. Eu posso associar como região, eu posso juntar os estados na mesma situação aqui. O que vai chamar a atenção de diferente é que ele tem nesse mapa de domínio morfoclimático uma faixa de transição, que ele vai comentar depois lá no final. Nessa situação, ó, esse mapa é igual, tá? Se vocês observarem, esse mapa que tem aqui lá no material de apoio, se vocês observarem, ele vai aparecer de novo aqui, tá? Porque nós vamos ter uma área antropizada. Isso também deixa destacado depois na apostila de vocês. Que é aquela uma que é modificada pelo homem, ou seja, nós vamos encontrar aí várias situações onde a sociedade foi modificando aquela área, tá? Voltando aqui, vamos começar.
que interessa daqui? Os biomas, os domínios morfoclimáticos, essa faixa de transição que ele fala, porque dessa classificação, pelo país ser bastante grande, nós vamos ver uma distribuição que depende de fatores principalmente de clima e de relevo, que ele já comentou aqui. E aí ele começa cada uma dessas partes que tem aqui em relação ao mapa, ele vai apresentando cada uma delas. O domínio da Amazônia, onde nós vamos encontrar os estados principalmente do norte brasileiro, que é que nós vamos ter, quem que compõe, que tipo de vegetação, que árvores que vai acontecer aí nessa área, se ela vai se adaptar com a chuva ou não, os tipos, né, as principais características. Na Caatinga, nós vamos encontrar principalmente aí, de acordo com o mapa, principalmente na área nordeste. Eu só vou encontrar no nordeste? A maior parte, sim, tá? O que nós vamos encontrar aí? Nós vamos ter uma mata diferente do que nós temos em relação à parte do domínio morfoclimático em relação da Amazônia. Depois nós vamos ter o Cerrado, que vai pegar mais a parte centro, né? Centro-oeste do Brasil. Nós vamos ter tipo de floresta? Uma floresta mais fechada, densa, como ele aparece aqui. Nós vamos ter mais algumas árvores mais esparsa, né? Distante um pouco uma das outras. Depois nós vamos ter mares de morro. Isso nós vamos encontrar em relação à parte aqui, em relação ao estado de São Paulo, próximo a Minas Gerais, que ele vai mostrar a parte da floresta atlântica que ele vai ter um predomínio aí, tá? Se vocês prestarem atenção, ele mostra esse mares de morro. Por quê? Quando a gente fala que é um mar de gente, é um monte de gente. Aqui são vários morros, mas cada parte desse morro ou a característica desse lugar, vocês vão observar que nós vamos ter um tipo de vegetação. Depois nós vamos ter o domínio das araucárias, pega mais o sul, a característica dessa araucária é essa árvore que é araucária mesmo. Nós vamos encontrar mais no sul do Brasil. E os domínios da pradaria no extremo sul, que ele vai lembrar tipo uma área de campo, tá? Então ele vai encontrar aí esse domínio de pradarias. Esse nome tá certo, é pradarias, são pradarias mesmo, tá? Geralmente a gente encontra isso também em outros continentes, mas aqui nós vamos encontrar na divisa do Rio Grande do Sul, mais com a Argentina e o Uruguai também, tá? E depois aquela faixa de transição, o que interessa? Porque vai ter um espaço, cada uma, né, onde ele fala de faixa de transição, cada uma, cada domínio, ele tem uma faixa que pode ter uma parte aqui no caso do Cerrado, que mistura depois de um espaço com a Amazônia, da parte daqui do Cerrado, junto com mares de morro, ou, né, numa divisa aqui. Então, o que ele mostra? Que tem uma faixa que vai ter como se fosse um trânsito de um domínio para o outro. Quando ele fala do bioma, isso já não é parecido, então como se fosse todo junto, mas tem aí quase aí uma divisão como tem aqui, tá? Depois, continuando dessa faixa de transição, nós vamos ter aqui como que tá a situação atual desses domínios morfoclimáticos, como ele mostra aqui. Ele mostra de novo cada um deles, dessa situação ele mostra de novo onde eles estão, mas será que ele está do mesmo tamanho como ele está aqui? Será que era a mesma situação? Então, atualmente, o que significa cada situação da legenda aqui? Ó, ele aparece uma situação diferente. O que é? Essa área antropizada. O que é essa área antropizada? É aquela que sofreu modificação pelo homem. Presta atenção que vai ter uma pesquisa parecida com essa que está aqui. E depois, daqui para frente, tem atividade para vocês, tá? Qualquer dúvida pode me procurar. E quem puder, fique em casa.